O Centrão sabota o governo Lula, o mesmo Centrão que sempre chantageou governos passados e chantageará governos futuros. Olá, olá amigos despolarizados. Ser boi de políticos? Jamais, jamais. A gente está vendo o que aconteceu ontem no Congresso, mais uma sabotagem do Centrão contra o governo Lula. Eu não sou favorável ao governo Lula, eu não sou eleitor de Lula. Eu sou imparcial e eu observo os fatos, o que vem acontecendo. Porque esse Centrão, ele vem chantageando governos há muito tempo. Esse Centrão chegou aqui com as caravelas. Desde o tempo do Brasil Colônia, é essa elite senhorial brasileira que está infiltrada por todos os rincões do país, que controla as políticas locais. É o antigo coronelismo. São descendentes que estão aí nesse poder, aí, controlando o Congresso, que controla até o STF também. E agora quer controlar de toda maneira o Executivo. Então está sabotando o governo Lula para que o candidato deles, o ano que vem, aposente Lula. Eu quero aposentar Lula, mas não com um candidato desse centrão corrupto aí, que não é trocar 6 por meia dúzia, ou até pior, porque é uma roubalheira esse centrão há muitos séculos nesse país. Então o que aconteceu ontem na Câmara era um projeto para aumentar impostos em cima de bets, né, essas apostas online, sobre operações financeiras de criptomoedas, essas coisas bancárias aí que não é diretamente ligada à população. Porque o governo anteriormente queria aprovar o IOF, aí foi barrado pelo Congresso, aí sim, aquela que barraram, né, era para cobrar IOF de todo mundo. Aí não. Agora essa de ontem era um projeto para cobrir o rombo fiscal do ano que vem, em decorrência dessa isenção do imposto de renda de quem ganha até 5 mil. Porque isso aí vai gerar, essa isenção do imposto de renda de quem ganha até 5 mil, vai gerar para o ano que vem, vamos dizer assim, uma renúncia fiscal. O governo vai deixar de arrecadar mais de 20 bilhões de reais. E aí, com esse projeto de ontem, ia amortecer uns 17 bilhões e iam entrar no caixa do governo. E não ia ficar uma situação tão difícil. Ia encontrar ainda outras formas para equilibrar essas contas do ano que vem, por causa dessa renúncia fiscal do imposto de renda. E isso já estava costurado com o Centrão, com o Congresso, para aprovar isso ontem. E aí, mesmo com todos os acordos que foram feitos, eles sabotaram ontem à noite o governo Lula. A verdade tem que ser falada, é isso que aconteceu. Agora, por que eles querem sabotar o governo Lula? Porque eles querem lançar o ano que vem um candidato do Centrão, que pode ser Tarcísio, pode ser Ratinho Júnior, pode ser até outro, ou Caiado, não sabemos quem vai ser esse candidato. Mas o Centrão já está trabalhando isso, está sabotando o governo para, vamos dizer assim, para sujar a barra do governo Lula, que já não é muito limpa, né? Só com a esquerda que vota os lulistas ali. Eu não voto no PT. Na eleição passada eu não votei no PT e não votei no Bolsonaro. Sou sincero, eu anulei o voto no segundo turno. Porque depois de tanta corrupção que eu vi no governo do PT e depois também de suspeitas de corrupção com Bolsonaro e de golpismo que ele vinha preparando, eu também não votei. Eu não tinha opção. Que eu acompanho as coisas, eu não tinha coragem de botar meu dedo e apertar o número dos dois ali. Anulei meu voto na eleição passada. Espero não ter que anular na próxima, né? Mas o que acontece? Eles estão querendo o Centrão, eles querem sabotar o governo Lula para o ano que vem, para lançar o candidato deles, e aí sim, além deles dominarem o Congresso, que dominam há muito tempo, eu vou dizer o que aconteceu no passado, inclusive com o FHC. Então, eles já controlam o Congresso, controlam o STF também, os indicados geralmente têm a indicação deles ali, né? O governo sempre tem que atender algum nome, às vezes do Centrão, para botar lá no STF. Bolsonaro foi assim, teve que colocar gente do Centrão lá dentro. Com Lula, às vezes, acontece isso, mas agora eles querem controlar o Executivo também. Imagina o Centrão controlando tudo. Controlando o Congresso, controlando o Poder Judiciário através do STF, controlando o Executivo com o candidato deles.
Eles que já acabaram depois da Lava Jato, é lógico, isso foi interesse também do PT, da esquerda, que estava envolvida na Operação Lava Jato, em comprovados casos de corrupção com a Petrobras, quando foram desviados de mais de 20 bilhões de reais. Cada contrato da Petrobras tinha 3% ali de propina para as empreiteiras dividiam com os políticos isso aí. 2% ia para o PT, 1% ia para os outros políticos do Centrão. Quer dizer, então eles vêm roubando esse Centrão, essa confraria de corruptos que chegou com as caravelas desde o Brasil Colônia, vem roubando o país, roubou no governo Lula, acabou com a Lava Jato quando a Lava Jato chegou neles, porque se pegasse somente a esquerda, somente o governo do Lula lá, o PT, os políticos ligados ao PT, eles ficaram quietinhos. Estava tudo bem com o Moro, com a Lava Jato. Quando começou a avançar e chegar neles, tiveram que dar um jeito. Aí apareceram os garantistas do STF para enterrar tudo com a ajuda de Bolsonaro, porque ele também estava com suspeita de denúncia da rachadinha e lavagem de dinheiro com a família dele. Entrou no esquema Bolsonaro com Lula, com o Supremo, com tudo, com a esquerda, com essa direita bolsonarista, enterraram a Lava Jato, aprovaram leis de abuso de autoridades, dificultando delações premiadas, dificultando investigações, proibindo mostrar a cara dos corruptos enquanto não for condenado e tudo mais. Então é tudo meio secreto hoje em dia e a gente não sabe de nada. Isso obra do Centrão, que domina tudo ali, com a ajuda da esquerda lulista, com a ajuda da direita bolsonarista. Fizeram isso, hoje eles estão mais impunes. E quiseram aprovar a blindagem. Quiseram aprovar a blindagem de corruptos ultimamente, aí foi no último mês, aí, faz uns 15, 20 dias atrás, aí, que o povo brasileiro despertou e pressionou nas redes, não deixou, senão eles estariam junto com políticos também da esquerda que queria, políticos do PT, inclusive votaram a favor da blindagem. Foram menos, foram poucos, mas votaram. Políticos bolsonaristas votaram a favor da blindagem, para ter de volta a anistia também. E aí só não passou, mas isso era um grande desejo do Centrão, porque eles precisam ficar impunes, nos roubando. E agora sem ninguém saber e sem lei para pegar eles, mas não conseguiram. Porque aí seria a impunidade total, eles seriam seres superiores, eles e a esquerda corrupta, os políticos corruptos e da direita corrupta que tem também. Tem poucos políticos no Brasil que acreditamos que não sejam corruptos, mas são poucos, porque a maioria do Centrão, da direita e da esquerda são corruptos. Esse é um país de ratos. Então o Centrão vem fazendo isso agora, sabotando o governo, como sabotou no passado, chantageou no passado. Aí vamos voltar ao passado lá do Centrão. Lá nos anos de 1997, o governo FHC, que vinha fazendo um bom governo, não existia reeleição no mandato, o primeiro mandato do Fernando Henrique, de 94 ali até 98, porque em 98 ia ter nova eleição, né? E o Fernando Henrique era só 5 anos antigamente, os mandatos eram de 5 anos. Aí em 97, a população brasileira queria Fernando Henrique continuasse. Ele fez um bom primeiro governo, estabilizou a economia, fez o plano real. A inflação antigamente, antes disso, era 80% ao mês, quem não sabe disso. A gente recebia o salário, no outro mês já valia 80% a menos. Era complicadíssimo. E o Fernando Henrique, com a sua equipe econômica, estabilizou a moeda, criou o real. E aí a sociedade brasileira queria que ele continuasse e não tinha reeleição. Então foi no Congresso, em 1997, aprovar a reeleição, exigiram propina, pagamento por baixo dos panos. Teve deputado na época que falou isso sem querer, ou não gravaram, alguma coisa assim, que deputados para aprovar a reeleição de Fernando Henrique cobrava até 30 mil reais, receberam até naquela época 30 mil reais. Era o Centrão trabalhando, como sempre, né? Aí foi aprovada a reeleição, Fernando Henrique foi reeleito e veio o governo Lula. Aí quando veio o governo Lula, surgiu o mensalão também, o mensalão. Para o governo Lula aprovar as coisas que queria no Congresso, o Centrão cobrava propina, né? Então,
corria dinheiro solto aí, como mensalão. Eu até acho que estou trocando um pouco as bolas, acho que os 30 mil reais foi na época do mensalão ali, porque essa da reeleição Fernando Henrique foi em 1997, o mensalão foi em 2005, aí veio aquele escândalo do mensalão, deputados também, principalmente do Centrão, cobrando apoio político do governo, dinheiro vivo, dinheiro escondido, dinheiro sujo, de propina e tudo mais. Aí tá, 2005. Aí vem 2014, tá lá o Centrão enrolado com o governo Lula também, já roubando de outra maneira, roubando junto com a esquerda. Foi comprovado na Lava Jato, uma operação limpa, Estado Democrático de Direito, condenações perfeitas dentro da lei. E aí estava o Centrão roubando, cobrando propina. Cada contrato com a Petrobras, um esquema que desviou mais de 20 bilhões de reais, cada contrato 3% de propina. Esses 3% era dividido. Uma parte ia para o PT, outra parte ia para esses políticos do Centrão aí. E aí, como eu já disse, quando chegou neles, enterraram tudo. Então é isso que a gente está vendo, esse Centrão, essa confraria de corruptos que nos rouba há séculos. Agora sabotando mais uma vez, chantageando. Já tem emendas parlamentares que eles também correram atrás para roubar nesses rincões. Emendas secretas que o governo Bolsonaro aprovou também para ter apoio político e para escapar das investigações das rachadinhas também. E foi emenda secreta para tudo que é lado. E hoje está um monte de suspeita, denúncias e vários processos no STF que a gente não fica nem sabendo, é tudo secreto. E aí o que fez o Centrão para dar um jeito quando o STF entrou na jogada das emendas secretas, proibiu, foi o ministro Dino, a gente viu isso, proibiu várias coisas, fez várias exigências de ter transparência nessas emendas, travou um monte. O que fez o Centrão? Chantageando também o governo Lula, falou, nós queremos agora as emendas paralelas. O orçamento do governo lá pela Casa Civil começou a ser desviado para eles, quer dizer, eles davam a indicação para onde esse dinheiro ia, pelo PAC também. E aí começou a ir dinheiro, foi mais de 8 bilhões aí do ano passado para cá, depois que o ministro Dino travou isso aí. Tá na imprensa, é só investigar. Então, quer dizer, o Centrão é essa desgraça, tem que falar isso, é a desgraça do Brasil, esse Centrão, desde as caravelas, desde o Brasil colônia. Eu não estou dizendo que o governo do PT é bom, eu não estou dizendo que o governo de Bolsonaro é bom, mas é uma confraria de corruptos esse Centrão que sabota e chantageia governos, querendo cada vez mais. Quer dizer, não é roubando o governo, não é tirando do governo, é tirando do nosso bolso. Então a gente tem que ficar ligado com esse Centrão agora, despertar. A gente vai se livrar agora de bolsonarismo, já considero que já se livrou. Falta se livrar do lulismo. Lula já está idoso, já está nas últimas. Se ele conseguir se reeleger, é mais um governo e olhe lá, né? Mas se a gente se livrar mesmo, se livrar do bolsonarismo e do lulismo, no ano que vem tem que ficar ligado nesse candidato do Centrão. A gente tem que acordar para isso. Não adianta se livrar de Bolsonaro, se livrar de Lula e continuar com um governo do Centrão. Acho que as coisas vão ficar piores agora que vão fazer as maiores barbaridades com o nosso dinheiro, os maiores roubos. Vamos ficar ligados, pessoal. O ano que vem a gente não pode abaixar a guarda desse Centrão, mesmo querendo aposentar Lula. Vamos ver quais são as opções que a gente tem que evitar esse candidato do Centrão. E vamos em frente. Dias melhores virão? Não sabemos, esperamos.